Texto que está em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda quero convidar os irmãos para lermos Mateus, capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 21, versículo 12. Versículo 12 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Pode ser assim. Queridos, o texto bíblico escolhido como tema para este ciclo de oração, ele traz-nos a referência de algo que acontecera no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a narrativa do evangelista Mateus, no capítulo de número 16, nós iremos observar que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos quando ele chega em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta para os seus discípulos o que o homem dizia quem era o Filho do Homem, e os seus discípulos começam a responder, dizendo: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus, olhando, indagando, inquirindo a Pedro, pergunta-lhe: e você, Simão, quem você diz que é o Filho do Homem? Pedro responde-lhe dizendo: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, ou do Deus vivo. Jesus continua dizendo-lhe: Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz uma linda promessa para Pedro, dizendo que ele haveria, o Senhor Jesus haveria de dar-lhe a chave do reino dos céus, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Após esta revelação divina, a qual Pedro tivera acerca do Filho do Deus vivo, Jesus ele começa a falar para os seus discípulos acerca do sofrimento que haveria de vir sobre ele, como ele haveria de padecer nas mãos dos escribas, dos doutores, dos fariseus e dos sacerdotes.
sacerdotes da época. E Jesus, quando começa a falar acerca do seu sofrimento, Pedro chama-o à parte, e Pedro então começa a repreendê-lo, dizendo que não era bom que aquilo acontecesse com o Senhor Jesus. Jesus, olhando para Pedro, Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, pois tu não conheces as coisas que são de Deus, a não ser as que são dos homens. E após isso, Jesus ele disse que todo aquele que quisesse vir após ele deveria negar-se a si mesmo, ou renunciar-se a si mesmo, e tomando a sua cruz, aí sim deveria seguir. Jesus também ele disse que todo aquele que ganhasse a sua vida perdê-la-ia, e todo aquele que perdesse a sua vida por amor a ele, a receberia. Jesus ele traz-nos a realidade do negar-se, da renúncia, e nós precisamos entender nesta noite o poder desta palavra: negar, renunciar, porque Jesus exigiu isso de nós outros para os dias atuais e também para a época a qual ele palmilhou esta terra. Qual a necessidade da renúncia? Qual a necessidade de negar? E o interessante é que, segundo o dicionário online, a palavra negar significa renunciar, rejeitar, abster-se de algo ou de alguma coisa. E esta palavra, no original, a palavra renúncia ou negar-se, no original grego é a paraleomai, que traz-nos a visão de afirmar que não se tem conhecimento ou ligação com alguém, esquecer de si mesmo. Olha como é tremendo isso. A palavra renúncia no original traz-nos a visão de eu esquecer de mim mesmo, deste homem a qual eu sou. Jesus estava dizendo que nós deveríamos nos esquecer, e eu quero que você entenda nesta noite o poder desta palavra renúncia, negar-se, o ato que Jesus te convocou, te vocacionou para viver intensamente esta palavra. A palavra renúncia é uma palavra que nos traz a verdadeira visão do Evangelho do Senhor Jesus. Sem a palavra renúncia, não tem como seguir Jesus, pois ele próprio já afirmou, dizendo-nos que todo aquele que quiser ir após ele, deveria renunciar a si mesmo. Ou seja, eu não tenho condições nenhuma de me tornar um discípulo de Jesus se eu não me renunciar. Aleluia! Todavia, quando eu entro no texto bíblico de Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo 12, nós vamos observar Jesus em um momento específico do seu ministério. A Bíblia nos diz que Jesus adentra ao templo de Jerusalém. Jesus, quando adentra ao templo, ele vê no pátio dos ímpios, no pátio dos gentios. Jesus observa mesas e cadeiras, onde haviam homens negociando, cambiadores, pessoas que negociavam a moeda do templo, pessoas que vendiam animais para sacrifício. Jesus, quando observa tudo aquilo, Jesus em um determinado momento, de puro zelo pela casa do Senhor, a Bíblia nos diz que Jesus começa a derribar as mesas e também derribar as cadeiras, porque Jesus não aceitava aquilo, porque Jesus disse que aqueles homens queriam transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Aleluia! E eu quero trazer para mim e para você nesta
mesa, cadeira e um trono. Aleluia! Coisa linda nós observarmos que Jesus, quando adentra no templo, ele tinha uma finalidade. Jesus queria invocar a presença do seu Pai. Jesus queria estar no lugar denominado casa do Senhor, casa de oração. Mas quando ele adentra aquele templo, ele vê homens negociando, buscando seus próprios interesses. Não estavam preocupados com o maior interesse que é de Deus, é estabelecer o seu reino sobre a terra. É por isso que Jesus, quando começa a pregar e a pregoar a sua palavra, Jesus começa a trazer uma mensagem revelada, como a de João Batista, trazendo-nos a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele traz para nós esta palavra: arrependimento, mudança de direção, metanoia. Jesus, ele quer que eu e você entendamos que há uma função para a casa do Senhor, há uma função para o templo do Senhor, e naquele templo havia mesa e cadeira. Quero falar primeiramente sobre mesa. Interessante também é nós observarmos que na Israel antiga, no tempo dos nossos patriarcas ou dos patriarcas de Israel, naquela época, mesa era um ambiente sagrado, um ambiente que as famílias de Israel tinham total reverência, total respeito e total cuidado para com a mesa. A mesa era um ambiente onde as famílias se reuniam e havia plena comunhão com a casa, com a família. E eu quero te informar nesta noite que, na verdade, a mesa é este símbolo de comunhão, de lugar de acesso, de lugar de plena unidade. Fala unidade, porque se você observar Mateus capítulo de número 26, nós vamos observar Jesus convocando os seus discípulos para participarem da ceia do Senhor. A Bíblia diz que já era fim da tarde e eles se reuniram na mesa. Jesus amava comunhão com os seus discípulos, e a mesa é o símbolo da comunhão. É por isso que Jesus partiu o pão, deu um cálice de vinho para os discípulos, para que todos desfrutassem do mesmo cálice e comessem do mesmo pão. O maior símbolo da mesa é a comunhão. Podemos observar isso também. Eis no livro de Salmos, livro de Salmos 23, versículo 5 e versículo 6. Davi, quando compôs esta linda canção, ele disse: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi estava pedindo para Deus preparar uma mesa, mas ele disse: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia e a bondade
que Jesus está à mesa, mas de repente entra uma mulher, e essa mulher, quando entra na casa do Senhor, não quero puxar sardinha para os irmãos dessa noite, mas as mulheres, quando entram na presença de Deus em adoração, é diferente. A mulher não pensa duas vezes em derramar lágrimas. A mulher não pensa duas vezes em ter o seu coração quebrantado. Ela se joga com verdades na presença do Senhor. O interessante também é que na mesa, aquela mulher, quando entra na casa de Simão leproso, a Bíblia nos diz que ela vai por trás de Jesus, ela vai aos pés de Jesus, e aquela mulher, ela age de três formas distintas. A primeira coisa que nós vemos é ela quebrando puro, lançando sobre os pés de Jesus. A segunda coisa que nós vemos é ela chorando, lavando os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. Nós vemos também aquela mulher beijando incessantemente os pés de Jesus. Mas o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Na verdade, a mesa que Jesus tinha derribado no templo nada mais era que mesa de confusão, a mesa que gera dissensão, divisão na casa do Senhor. Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. Se há uma coisa que o fariseu ama, é dissensão, é discórdia, é confusão. Se há uma coisa que o fariseu ama provocar, podemos observar isso em vários textos bíblicos. Jesus confrontando a hipocrisia dos fariseus em Mateus capítulo de número 23. Jesus fala duramente, ferozmente contra os fariseus, mas na casa de Simão não era diferente. A sua mesa era mesa de discórdia, mesa de confusão. Se há uma mesa que Jesus não precisa na casa dele, é mesa de confusão, é mesa de discórdia, é mesa de disse-me-disse, de infortúnios, de falsa amizade, de falso amor. Jesus, na verdade, ele quer que eu e você amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele quer que eu e você possamos amar uns aos outros como a si mesmo. Mas na casa de Simão havia esta confusão, porque a mulher que entrou e se lançou aos pés de Jesus, aquele fariseu em seu coração dizia: por certo, se ele fosse profeta, ele saberia que esta que está aos seus pés nada mais é que uma pecadora. Jesus, conhecendo o pensamento daquele fariseu por nome Simão, Jesus então diz para ele: Simão, eu posso te falar uma coisa? Simão diz: fala, mestre. Jesus conta uma breve parábola dizendo ele: havia um certo senhor que tinha 2 credores, um devia 500 dinheiros, outro devia 50 dinheiros. O Senhor perdoou a ambos. Agora diz para mim, Simão, a quem ele amou mais? Quem mais amou o seu Senhor? Simão disse: por certo, Senhor, por certo é quem ele perdoou mais. Jesus disse: disseste bem, Simão. Simão, eu entrei na tua casa, me coloquei na tua mesa. Quando eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés, e esta mulher não parou de chorar, de lavar meus pés com as suas lágrimas e enxugar-os com o seu cabelo. Já quero abrir parênteses para você entender nesta noite a diferença da mesa de confusão. Diácono Jonathan, é que na mesa de confusão não tem a água, não tem o poder da palavra, como está descrito em João capítulo 5, versículo 3.
que ela não cansou de beijar os meus pés. Interessante o beijo, ele traz a visão de uma boa recepção, de alguém que te recebe bem, que tem carinho por você. Todavia, existem homens traidores que usam o beijo para denunciar aquele que eles traem, mas todavia está perto, mediante os beijos que ela dá nos pés do Senhor Jesus. Ela traz-nos a referência de alguém que recebeu bem, que tinha agrado por aquele que chegou, por aquele que entrou na vida dela. Interessante que Simão não teve recepção nenhuma para com o Verbo vivo, para com o Alfa, o Ômega. Simão não teve essa recepção que você tem hoje de estar na casa do Senhor, de sair da sua casa, às vezes cansado, e veio para a casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Isso é receptividade, isso é sinal de estar sempre com o ósculo em seus lábios para entregar ao Senhor Jesus, demonstrando para Ele a plena receptividade que você tem para com Ele. Interessante que Simão não tinha nada disso. Simão não demonstrou nada disso para com Jesus. E a outra coisa que nós observamos é que aquela mulher derramou um unguento caríssimo, um nardo puro aos pés de Jesus. Interessante é nós observarmos que esse nardo puro nada mais é do que a presença do Espírito Santo, o Espírito da unidade, conforme está escrito em Éfesos, capítulo de número 4, a unidade que somente o Espírito Santo traz para com o homem, a plena comunhão. Jesus estava demonstrando para Simão que a mesa de Jesus estava sentada, todavia ele sabia que era uma mesa que gerava confusão, mas Simão precisava aprender que ele precisava se despir, ele precisava renunciar, ele precisava deixar, ele precisava rejeitar a mesa da falta de comunhão. Olha para mim, jovem, dá uma olhadinha para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, se tem um que tem intenção da divisão na casa do Senhor, se chama Satanás. Jesus disse que a casa dividida, ela não se subsiste. Se é uma coisa que acontece hoje nas igrejas, é divisão, é o grupinho daqui, o grupinho dali. Não deixe que isso adentre no departamento, viu, irmão Jonathan? Não permita que isso aconteça. Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais diante do nosso Deus. Renuncie à confusão, disse-me disso, as pequenas contendas. Renuncie. Jesus derribou a mesa da confusão, a mesa da divisão. Não permita que isso aconteça na tua vida. Jesus, ele tem o melhor para você. Jesus, ele quer te honrar sobre a terra. Jesus honrou Davi, porque Davi, na verdade, ele tinha o desejo de comunhão com todos. Davi, ele era homem de sangue, sim. O Senhor chamou ele para isso. Mas Davi descreveu que ele queria viver a misericórdia, a bondade do Senhor. Ele queria que a cabeça dele sempre estivesse ungida com óleo, o óleo que representa o Espírito da unidade, da comunhão. E é por isso que Deus honrou sobre a face da terra. É por isso que Davi, quando não estava na mesa, a mesa da honraria, quando Davi não estava nela, Deus não permitiu ninguém sentar nela. E eu quero dizer para você, se você renunciar a toda confusão, toda divisão no meio da igreja, se você não aceitar ninguém falar mal nem de A nem B, se você rejeitar toda conversação, toda murmuração, Deus vai te honrar.
Nós homens geramos dissensões, criamos tanta confusão e dividimos o corpo de Cristo, que não pode ser dividido. Paulo disse isso na primeira Epístola aos Coríntios: por um acaso o corpo de Cristo está dividido? Não se pode dividir o corpo de Cristo. Não há igreja melhor, não há igreja pior. A igreja é uma só. Todavia, nós devemos estar embasados e arraigados no poder da palavra. Não podemos julgar ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que nós não podemos julgar, porque com a medida que julgarmos, seremos julgados. Então não se tenha por melhor que ninguém, não se tenha por mais santo que ninguém. Seja santo, honre o teu Deus, ande no caminho do Senhor, que Ele te conhece, Ele sabe quem tu és. Retire do vosso meio, renuncie à mesa da confusão, da dissensão. A segunda coisa que eu quero falar nessa noite é sobre cadeia. Interessante que cadeia representa título, autoridade, constituídas pelo homem. Aquilo que nós homens podemos obter através de métodos humanos, não da parte do Senhor. Interessante, se você observar em Mateus capítulo 23, pode abrir a sua Bíblia, capítulo de número 23, versículo 6. Vocês vão ver que os fariseus, eles tinham a necessidade dos primeiros lugares, das primeiras cadeiras nas sinagogas. E a Bíblia também diz no versículo de número 2 que na sinagoga havia a cadeira de Moisés, a qual os fariseus e os escribas se assentavam sobre ela. Interessante que esses homens são os julgadores, aqueles que observam, que analisam, que veem o seu defeito, que observam os seus erros, que apontam para você, que se sentem mais santos do que os outros. Por quê? Sentaram em cadeiras, se sentem melhores, se sentem mais santos, se sentem mais honrados, se sentem mais intitulados. E na verdade, não é isso que Deus quer para comigo e para com você. Deus, Ele procura em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e se colocou na forma de homem, ou seja, de servo. A palavra servo no original do grego, usada no Novo Testamento, é doulos, que traz-nos a visão de escravos, de homens que vivem mediante a autoridade do Senhor. Nós temos que entender que Jesus, Ele quer que eu e você não nos assentemos em cadeiras. Eu não sei se você está me entendendo, mas a cadeira aqui é um lugar que você se sente melhor, mais posicionado, porque quem sabe você se sente melhor, quem sabe você tem um terno bom, um calçado melhor, quem sabe você vive em uma casa melhor, quem sabe na igreja o pastor te enxerga mais, e nós deixamos a arrogância, a prepotência, o autoestímulo a nós mesmos, se voltarmos a nós todos, de forma que nós nos colocamos acima das pessoas. Aquela cadeira que era colocada nas sinagogas, aquela cadeira que era proposta às sinagogas, ela tinha um lugar específico, era mais alto, era como um púlpito desse hoje. Todo mundo tinha que olhar e observar, porque diziam-se no costume antigo que quando o Messias aparecesse, ele havia
Jonathan, é essa atitude de humilhação, de sermos verdadeiramente servos de Deus, que demonstra que verdadeiramente nós aparentamos afora, se verdadeiramente a imagem de Cristo resplandece em nós. Nós devemos iniciar a cadeia. Interessante é que nesse tempo que Jesus ele derribou as cadeias e as mesas, uma coisa que eu observei é que Jesus não observou o trono. Não havia um trono. Havia mesa, havia cadeira, mas não havia trono. Por que o Senhor está falando que não havia trono? Porque trono é o lugar que senta a maior autoridade, o Senhor. Trono é lugar aonde ele tem que estar preenchido pela presença também. E se tem alguém assentado no trono, tem um Senhor. E se tem Senhor, tem que ter os seus servos, aqueles que lhe obedecem, que vivem mediante a sua vontade, a sua palavra, o seu querer, os seus desígnios, as suas leis. Mas aquele trono não tinha. Por que não tinha? Porque Jesus disse que aquela casa já estava se comparada a covil de ladrões. O trono estava vazio naquele tempo. A presença de Deus não era notória mais naquela casa. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Agora o apóstolo Paulo traz-nos a visão que nós agora somos templo de Deus. Jesus se estabelece em nós. Já não somos mais sinagoga, já não somos mais templo sem trono, sem presença do Senhor. Agora Paulo diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Peraí. Em Apocalipse capítulo 4, o apóstolo João, ele tem uma linda visão, a visão da sala do trono. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito e levado em uma porta que se abriu ao céu, e ele chegou naquele lugar e havia um trono, e aquele trono estava ocupado. Aleluia! O trono estava ocupado. Havia um Senhor se estabelecendo naquele trono. Aquela casa estava cheia da glória, pois aonde o Senhor está, em seu trono assentado, a casa está cheia de glória. O Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu e você não podemos ser crentes. E o nosso templo não tem trono. Como que é isso, pastor? O templo que não tem trono, ele não tem Senhor. Ele faz o que quer. Ele age da maneira que quer. Nada tem limite para ele. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra, diferente. Aqui ele vigia em até abrir o aparelho celular. Da sua casa ele vê com ele observa o que ele quer, ele conversa com ele quer, ele tranca o que ele quer. Aleluia! Quem tem o seu tempo tem trono, e o seu trono está habitado, até não abrir a boca, ele vigia, porque ele sabe que o seu Senhor, irmão Jonathan, não aceita palavras fortes, ele não fala palavrão, ele não age com palavras imundas e profanas na sua boca. Não age por quê? Porque tem o Senhor. A sua casa está cheia. E se a sua casa está cheia da presença de Deus, a renúncia, ele renuncia os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências.
você é que nós deixamos as coisas velhas de lado. Outrora eu falava palavrão, outrora eu via aquilo que não era para ver, outrora eu conversava aquilo que não era para conversar, mas hoje eu sou honrado, sou redimido pelo sangue do Cordeiro que foi morto e reviveu. É Ele que se estabelece no meu tempo. No meu tempo, quem se estabelece é Ele. É Ele que tem que se estabelecer no seu tempo. Interessante que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos diz, quando João escreve a igreja de Esmirna, dizendo que Deus conhecia as obras daquela igreja e as suas tribulações, tudo aquilo que ia passar, mas Deus também conhecia e sabia que aquela igreja, que mediante os olhos de muita era pobre, mas na verdade era rica. E Deus continua dizendo para o anjo daquela igreja, que conhecia aqueles que blasfemavam, que diziam ser judeus, ou diziam ser crentes nos dias atuais, mas que na verdade nada mais eram do que moradores da sinagoga de Satanás. Interessante que, se você analisar os textos bíblicos, você só vai encontrar cadeira em sinagoga. Você só vai encontrar cadeira em sinagoga. Agora, Jesus encontrou cadeira no templo e já derribou, porque no templo não é lugar de cadeira, no templo é lugar de trono. Agora eu quero que você analise comigo para nós encerrar, que todo ambiente em que há cadeira e não há trono, todo ambiente que há cadeira é aquela pessoa presunçosa, arrogante, soberba, prepotente, aquela pessoa que acha que ela é, que ela tem, que só ela pode, que só ela tem condições. Quando se encontra cadeira em um ambiente e não se tem trono, não é templo, é sinagoga. E se é sinagoga, é aquilo que o Senhor disse para a igreja de Esmirna: a sinagoga é de Satanás. Por quê? Porque ali quem libera é a mentira, ele é o pai da mentira. João 8,44. É ele que dissemina as mentiras. Mas no lugar que tem trono, no lugar que você observa, que lá não tem cadeira, mas tem trono, aí se estabelece templo. Porque existe Senhor, existe um que predomina, que tem poder, que ordena, que ortoga, que manda. E nós temos que fazer. Agora eu quero que você, jovem, moço, moça, se atente que o ato de na minha casa ou no meu templo ter um trono é o ato que eu já morri por mim, porque é o meu Senhor que predomina neste tempo. E se é o meu Senhor que predomina neste tempo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha renúncia, ela é total. Por que não? Porque na minha casa tem templo, na minha casa tem trono, e se tem trono existe um Senhor, porque o trono está ocupado, e todo ocupado de nós. Eu dei um ensino na igreja aqui, eu ainda vou terminar o ensino ainda, já foi três quarta-feira, eu vou terminar essa quarta. Eu estou falando sobre o tema mentira. Existem dois governos atuantes na mente do homem: o governo de Satanás, o príncipe de Século, seu entendimento do Evangelho. A palavra entendimento original do grego é mente. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que fala que nós somos homens espirituais. Quem pode conhecer a Bíblia?
Quem pode destruir a Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Satanás ele governa o homem através da mente. Jesus governa o homem através da mente. A palavra é semeada na mente. A palavra ela tem que ser semeada na mente. Interessante que Jesus governa a mente através da verdade. Satanás governa a mente com a mentira. Agora, Paulo disse que nosso corpo é um templo. Nosso corpo é templo. Paulo também disse que Jesus é cabeça da igreja. A igreja, cada um de nós somos membros particulares de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, se não me engano. Cada um de nós somos membros particulares do corpo de Cristo. Agora nós somos membros, e esses membros se tornam um corpo. E esse corpo tem cabeça. Interessante que isso é a cabeça. Se ele é a cabeça, ele governa. Agora eu quero que você me entenda, eu quero fazer agora uma forma para você entender como que esse templo tem que estar com um trono, e esse trono tem que estar com a presença. Jesus é o cabeça do corpo dele, que é a igreja, onde cada um de nós somos membros deste corpo. O apóstolo João disse que ele viu a sala do trono, onde havia diante do trono um mar de vidros. Ali é o ambiente onde o Senhor governa, se estabelece. Agora eu quero que você imagine a sua mente, a cabeça que é Cristo, a sua cabeça governada por Cristo. Imagine comigo a sua cabeça como a sala do trono. Apocalipse capítulo 15, versículo 8, diz que a fumaça de Deus encheu, o templo foi cheio da fumaça de Deus e do seu poder. Capítulo 18, versículo 5. Também observamos isso em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor sentado no alto e subindo do trono. E a Bíblia diz que a terra foi cheia da sua glória. Aonde Deus está, a casa é cheia, é abastecida. Agora eu quero que você imagine a sua cabeça como a sala do trono e a sua mente como o trono de Deus estabelecido, da onde Ele comanda, governa, ordena as suas diretrizes, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então é Ele que governa, é Ele que estabelece. Agora pensa comigo, para nossa mente estar sendo governada por Cristo, é necessário que a palavra seja semeada, é necessário que a palavra seja implantada, lançada, regada a todo momento, porque se nós estivermos com a nossa mente cheia do poder da palavra, Jesus está no trono, Jesus está no trono, e se Jesus está no trono, é inevitável a renúncia. Renuncie o homem a si mesmo, depois tome a cruz e siga-me. Venha atrás de mim, que a tua mente está cheia da minha palavra. Se encha da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Renuncie as cadeiras. Sinta melhor. Seja humilde. Não deseje os primeiros lugares. Não seja como os fariseus. João Batista não era ninguém conhecia ele, mas Deus divulgou ele. Não queira se aparecer. A unção de Deus demonstra quem você é. É verdade. Ô glória. Seja humilde. Não se preocupe se você não canta bem, ou se você ainda não consegue transmitir uma boa palavra. Seja você, seja humilde. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Que aqui
Deus vai exaltar. Estabeleça o trono de Deus sobre a sua mente, que Ele te governa, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua existência. Deus abençoe.